Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 16 de agosto de 2023, mais um dia de bolsa aqui no negativo, 12º dia consecutivo, minha gente, que a nossa bolsa só cai, tá? Só cai. A gente quase se salva, fechando pelo menos levemente positivo no dia de hoje, mas no final do dia, com a virada das bolsas no exterior, que nós vamos falar já já sobre isso, e com uma notícia interna aqui que acabou derrubando várias ações do nosso Ibovespa, a gente fecha mais um dia no negativo. Mas vamos lá, minha gente, vamos para o resumão do dia, começando, dá para ver aqui? Dá. Começando pelas bolsas da Ásia, vamos lá. Bolsas da Ásia fecham no negativo, seguindo aí o desânimo com a economia chinesa, tá? Por lá, minha gente, existe uma preocupação dos investidores que haja um risco de contágio do calote, do default que a Country Garden deu na semana passada, que eu venho comentando com vocês. Existe uma preocupação de que isso se alastre para outras empresas, outros setores, etc. Ontem, tanto um banco chinês quanto uma gestora de lá sinalizaram que eles têm posições grandes no setor imobiliário e que essas posições estão com prejuízo grande e que elas podem não honrar algumas dívidas ou alguns pagamentos por conta desse prejuízo, tá? Então aí acendeu um alerta no mercado de que realmente esse problema da Country Garden, se não for segurado, né, assim, controlado pelo governo chinês, pode vir a se espalhar aí para outros setores e bancos, inclusive por lá, tá? Além disso, também fizeram uma apuração e em mais de 70 cidades da China o preço da casa nova caiu absurdamente, né? Então vamos lá, você como uma incorporadora, né, uma construtora, faz suas construções de prédios, casas e etc. Tem uma expectativa de um valor X de venda, não consegue, esse valor cai um monte. Por quê? Porque o setor está desaquecido, porque existe uma desconfiança do consumidor de adquirir o seu produto, porque os estímulos para que a economia precisa, né, para se reaquecer, não estão vindo por parte do governo. Então, assim, essas construtoras que já funcionam, é um segmento, é um negócio já extremamente alavancado, essas construtoras, a conta começa a não fechar, tá? E ainda vem essa notícia de que 70 cidades aí têm esses preços de casa nova bem menores do que os praticados em média por lá, corrobora aí para essa crise do setor imobiliário que pode se alastrar para outras empresas e não somente a Country Garden, ok? Além disso, minha gente, o governo chinês pediu, Xi Jinping pediu para que os fundos de investimento onshore lá não tenham posições vendidas maiores do que as posições compradas. Ou seja, para que eles não apostem na queda da bolsa chinesa. Basicamente isso, né? Bom, isso por si só, vale lembrar que isso, minha gente, camufla um problema que não vai ser resolvido, tá? De qualquer forma, as bolsas não se importaram com isso. E as bolsas fecharam no negativo lá na Ásia por conta disso, ok? Bom, quando a gente olha commodities aqui, minha gente, o petróleo ele realiza parte da sua alta, tá? E tem uma realização até mais considerável no dia de hoje, mesmo saindo dados de estoque de petróleo lá nos Estados Unidos vindo abaixo do que o mercado esperava, e isso tende a fazer com que o preço do petróleo suba. O petróleo hoje precificou aí o desânimo com a economia chinesa. O minério de ferro ele até deu uma recuperada de parte da perda e parte do desânimo, mas se vocês olharem, minha gente, a cotação mesmo em yuan do minério de ferro no dia de ontem e no dia de hoje praticamente não oscilou nada, tá? Subiu um pouco, desceu um pouco, subiu um pouco, desceu um pouco, no final das contas a gente tá meio que na mesma, praticamente dentro de uma estabilidade ali, ok? Bom, mas de qualquer forma temos um cenário aí de commodities olhando muito mais para a fraqueza da economia chinesa do que qualquer outra coisa no dia de hoje. Mais um dia, inclusive, dessa leitura. Tá bom? Quando a gente vai, minha gente... só um ponto sobre a China aqui. Vários bancos, instituições, o mercado de um modo geral, tem feito revisões para baixo do PIB da China para esse ano. Então, assim, o mercado já não acredita que a economia chinesa vai reagir este ano rápido o suficiente para impactar positivamente no PIB de lá. Então, assim, o mercado já está revisando para baixo aí o crescimento da China até o final do ano, ok? Isso corrobora aí para o desânimo e para a negatividade das bolsas da Ásia, tá? Quando a gente vem aqui para a Europa, minha gente, as bolsas fecharam de uma maneira geral mistas, né? Algumas positivas, outras negativas. Elas estavam praticamente todas aí muito mais negativas pela manhã, refletindo
a negatividade da Ásia, só que nós tivemos indicadores econômicos lá na Europa. E isso acabou animando um pouco as bolsas por lá. Vamos lá. Bom, primeiro saiu aí a inflação ao consumidor, o CPI, de destaque aqui, né? Vamos marcar o Reino Unido aqui, que acabou fechando no negativo. Nós tivemos o CPI lá e, minha gente, a inflação ao consumidor lá, o cheio veio deflacionário, veio em queda, bom. Só que quando a gente olha a inflação núcleo, ou seja, aquela inflação que expurga itens voláteis como energia e alimentos, a inflação não arrefeceu, tá? E no final das contas, os bancos centrais dos países, eles olham muito mais para o núcleo da inflação do que para a inflação cheia, que tem muita volatilidade, acaba tendo muito ruído no dado, né? Então isso fez com que a Bolsa do Reino Unido fechasse no negativo. Agora, quando a gente olha para a zona do euro, bom, por lá nós tivemos o PIB, que veio em linha com o esperado, nem maior nem menor, mas ele veio em linha com o esperado, então traz um certo alívio. E nós tivemos também produção industrial lá, que veio menos pior do que o esperado. Era esperado uma queda muito grande de produção industrial esse mês na zona do euro, e esse número veio bem menos pior. Isso trouxe um certo alívio para o mercado europeu, já que existe uma preocupação de recessão lá muito forte, porque assim, minha gente, uma coisa é a economia americana lá dos Estados Unidos vivendo num cenário de juros acima de 5%, de juros altos para eles lá. A economia lá é forte, é resiliente, a gente vê isso nos indicadores econômicos, que inclusive a gente vai falar já já. Outra coisa é a zona do euro, que também né, são países aí que não estão acostumados com conviver com uma inflação alta e os juros altos. E aí, por lá, a beira da recessão é muito mais esperada pelo mercado do que nos Estados Unidos. Então, quando dados que trazem alívio a uma iminência de recessão aparecem por lá, traz um certo alívio para as bolsas, tá? E quando o mercado americano virou, no dia de hoje, que foi bem no finalzinho da tarde, quando o mercado americano virou, as bolsas da Europa já estavam fechadas. Então, essa negatividade que aconteceu lá nos Estados Unidos, proveniente da ata do FONC, que veio muito mais hawkish do que o mercado esperava, essa negatividade provavelmente vai fazer preço na Europa na próxima janela de abertura de lá, das bolsas de lá, ok? Mas por isso que nós temos um cenário de bolsas mistas lá na Europa, ok? Bom, vamos para os Estados Unidos aqui, minha gente. Nos Estados Unidos nós temos bolsas negativas, como vocês podem ver nesse quadradinho aqui, ó, ok? Dá para ver? Dá. Pronto. Bolsas no negativo. Vamos lá. Hoje pela manhã as bolsas estavam até positivas, nada muito expressivo, mas assim, a gente viu bolsas positivas nos Estados Unidos no dia de hoje. Só que logo pela manhã saíram dados de, primeiro, produção industrial. E primeiro, na verdade, vieram dados do setor imobiliário. Então, licença de construção e construção de casas novas. Os dados vieram mistos, mas assim, bem dentro do que era esperado. Construção de casas novas saltou um pouco mais do que o mercado esperava, mas vamos lá, licença de construção veio em linha, não veio muito fora, inclusive, do realizado do mês passado, então até aí tudo bem. Produção industrial, minha gente, foi o indicador que saiu depois dos dados de construção do setor imobiliário lá nos Estados Unidos. Produção industrial veio muito forte. Então vamos lá, ontem nós já tivemos um dado de vendas do varejo muito forte nos Estados Unidos, muito acima do que era esperado. Hoje, nós tivemos dados de produção industrial nos Estados Unidos também muito forte. Cara, é incrível. A economia americana não desaquece, não desacelera, mesmo num cenário de juros alto para eles lá, né? Então, isso daí já deu já deu uma mornada, né, assim, nas bolsas dos Estados Unidos. Mas até aí tudo bem, porque o mercado estava aguardando aí a ata do FONC, da última reunião de política monetária que aconteceu nos Estados Unidos, que esse documento sairia hoje à tarde. Pois bem, o documento saiu, gerou uma certa dúvida nos investidores e tal. Na hora eles, né, custaram a digerir aí, de fato, a mensagem que estava na ata, porém depois eles tomaram rumo de queda. Foi quando as bolsas pesaram muito mais lá nos Estados Unidos. Elas já estavam, de certa forma, no negativo, mas elas pesaram muito mais lá nos Estados Unidos. Bom, o mercado entendeu, minha gente, que os dirigentes do Banco Central americano, eles estão, sim, bastante preocupados com a inflação, ok, mas eles estão bastante abertos a novas altas de juros, sim. O mercado tendia, né, o mercado estava muito mais na expectativa de que os dirigentes seriam assim, a depender dos dados, a gente mantém os juros inalterados na próxima reunião para ver o efeito atrasado da política monetária e da alta de juros por aqui, enfim, eles esperavam esse tipo de comunicado. Mas não foi isso, os dirigentes se mostraram extremamente abertos a novas altas de juros, sim.
Então, assim, eles reforçaram, de novo, eles reforçaram que a depender dos dados e dos indicadores econômicos até a próxima reunião, eles sim farão uma nova alta de juros se for necessário. Ou seja, eles deram de novo um peso, uma importância para os indicadores econômicos dos Estados Unidos que estão saindo. E nós estamos vivendo que momento? Um momento em que a produção industrial hoje veio muito forte e um momento em que vendas no varejo ontem também veio muito forte. Né? Então, se a gente pega uma análise de curto prazo aí dos indicadores econômicos dos Estados Unidos, corroboram para a negatividade das bolsas por lá, ok? Só que um detalhe que é muito importante eu mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Olha só, quando a gente olha a expectativa, deixa eu abrir o mouse aqui, peraí. Quando a gente olha, agora dá para ver meu mouse, né? Quando a gente olha a expectativa do mercado para a próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos, que é no dia 20 de setembro, tá? Vou até dar uma atualizada aqui para a gente pegar o último dado. Não teve alteração. Bom, o mercado segue acreditando, 88,5% do mercado acredita numa manutenção dos juros. Então, por mais que o mercado tenha interpretado que a ata veio hawkish, que a ata veio dura, ainda assim, a expectativa do mercado é que não tem uma alta de juros na próxima reunião, tá? Vale observar que vocês podem falar assim, Fernanda, mas a expectativa estava de 90%, caiu para 88%. Bom, essa queda de 88 aqui foi na hora do dado de produção industrial, não foi na ata, que eu estou acompanhando isso daqui ao longo do dia de hoje todo, ok? E quando a gente olha para as próximas reuniões do ano, ainda assim, a maior expectativa é de manutenção, né? Ainda está bem dividido, mas a gente segue com a expectativa de manutenção. E para a reunião de dezembro, mantivemos também a expectativa de manutenção, ok? Então, assim, por mais, pessoal, que o mercado tenha interpretado que foi uma ata hawkish, que foi uma ata dura, ainda assim, as expectativas para a próxima reunião não foram alteradas. É porque somou-se, né, o fato de nós termos uma ata dura com dados fortes no dia de hoje, no dia de ontem, enfim, trouxe o estresse para o mercado aí. Além disso, minha gente, de ontem para hoje, uma outra empresa de classificação de risco estuda rebaixar a nota de outros bancos dos Estados Unidos. Então, isso também pesa no setor bancário dos Estados Unidos, que acaba corroborando para a negatividade da bolsa por lá, ok? Bom, dito isso, vamos vir aqui para o Brasil. Por aqui nós tivemos mais um dia de bolsa no negativo, ok? E o nosso dólar, ele fecha dentro da estabilidade, tá? Se vocês olharem bem aqui nessa tabela, vocês podem ver que praticamente no mundo inteiro o dólar tá bem positivo, né? O dólar tá positivo na cesta DX, né? Que são os pares de moeda de países desenvolvidos. E frente aos países emergentes, o dólar chegou a ficar negativo no dia de hoje, inclusive aqui no Brasil e outros países também, não foi só aqui. Mas ao longo dessa virada de mercado nos Estados Unidos, quando eles entendem que a ata foi hawkish e aí o mercado azeda nos Estados Unidos, o dólar vira pro positivo no mundo, tá? Só que aqui as coisas se seguraram, né? O dólar não ficou tão positivo aqui no Brasil, se vocês pararem para pensar. A gente esteve muito mais negativo ao longo do dia de hoje, mas nessa movimentação de volta mundial, a gente não faz ela completa, ok? Mas vamos lá. Primeiro, minha gente, aqui no Brasil a gente precifica o desânimo com a China, a leitura de uma ata mais hawkish nos Estados Unidos, os indicadores econômicos americanos fortes, tudo isso que eu já comentei com vocês. Mas temos os fatores internos, positivos e negativo na reta final do pregão aí, que acabou derrubando de vez a nossa bolsa e fez com que ela tivesse o seu 12º dia consecutivo aí de pregão negativo, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar de Brasília. O atrito ali, a confusão que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, acabou criando na sua coletiva de imprensa ontem, né, anteontem, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, aparentemente foi desfeito, já que o Lira se posicionou dizendo que provavelmente até o final da semana que vem a questão do arcabouço fiscal está resolvida. Ok? Então, de certa forma, esse ruído aí, essa desavença de Brasília, traz uma calmaria para os mercados. Para o mercado local, na verdade. Ok? Então, este é um ponto. Fora isso, sim, hoje nós tivemos vencimento de opções do Ibovespa, que provavelmente era um volume maior de negociação, e a rolagem do contrato também, tá? Mas isso aumenta o volume de negociação, mas não muda a direção do mercado. O que pegou, minha gente, foi que
Eu não sei se vocês vão se recordar, mas do início do ano para cá, nós tivemos alguns episódios em que o governo tentou interferir na privatização da Eletrobras. E todas as vezes que isso aconteceu, gerou um ruído que acabou pesando não só sobre a Eletrobras, mas sobre todas as estatais, também que vão a reboque, né? Por conta de quê, minha gente? Por conta de risco jurídico, né? Aqui dizem que aqui no Brasil o passado é incerto. E é. Passado aqui é incerto. Por quê? O que aconteceu hoje? Bem no finalzinho do pregão, saiu uma notícia de que a PGR, ela se mostra disposta, ela se mostra a favor de tirar é como se fosse uma cláusula do processo de desestatização da Eletrobras, em que ela limita a quantidade de votos do governo, porque foi privatizado, né? Assim, não tem por que o governo ter uma quantidade enorme de votos no conselho, nas decisões da Eletrobras, se agora ela é uma empresa privada, né? E aí, como o governo Lula, ele tentou primeiro cancelar a privatização e deu um ruído danado e ele não conseguiu, ao tentar mudar a sua quantidade de votos, o seu poder de voto dentro da empresa, ele acaba tirando a privatização da Eletrobras. E aparentemente o governo deu mais um passo nesse aspecto. E o que é isso, minha gente? Isso é risco jurídico. Não só para a Eletrobras. Então a Eletrobras, no final do pregão, afundou. Só que ela afundou junto com várias outras empresas que afundaram juntas. Por quê? Pensem o seguinte. Se vocês vão investir num país, vocês querem investir no Brasil, vocês têm milhões, são fundos, bancos, o Sheik árabe da aula do que eu dei para vocês de mercado financeiro, enfim, vocês vão investir milhões num país, vocês fazem todo o estudo, por exemplo, da Eletrobras, da empresa, privatizou, vocês acreditam na privatização, por exemplo, acreditam que com a privatização ela vai gerar muito mais lucros, que vai se tornar uma empresa muito mais eficiente, enfim. Fazem todo o estudo lá, acreditam na tese, confiam na tese, investem milhões na empresa. Aí tem uma troca de governo no país, e aí esse novo governo vai lá e consegue mudar o passado. E aí fere a sua tese de investimento. E nós estamos falando de milhões. Então, o risco jurídico de mudar o passado que o governo traz ao fazer isso com a Eletrobras contamina todas as empresas brasileiras. Porque os investidores ficam desconfiados de que decisões do passado de qualquer empresa podem ser modificadas a qualquer momento. E aí você não se sente seguro para investir num país desse. Então, minha gente, mudar o passado de uma empresa que é listada na nossa bolsa, independente de qual empresa seja, independente, né, essa mudança provoca um desânimo generalizado no Brasil. Tá? Aparentemente essa decisão ainda tem outras etapas a serem cumpridas para de fato se bater o martelo, mas fato é que no final do pregão isso acabou derrubando de vez várias ações da nossa bolsa, várias, se não todas, porque eu não consegui olhar todas. Ok? Então, minha gente, é isto. Tivemos motivadores internos, motivadores externos, que no final das contas fizeram com que a gente fechasse aí o nosso 12º pregão no negativo aqui no Brasil. E o nosso dólar até que se salvou, tá, minha gente? Fechou aí bem dentro da estabilidade. Mas é isto. Espero que tenham entendido tudo, espero que tenham clareado as ideias por aí e até o Responde amanhã. Beijo!